quero te motivar a ter esse contato com a palavra de Deus, a lê-la e a meditar sobre ela. E enquanto nós estamos fazendo a leitura do livro de Colossenses, a gente sempre faz uma série de mensagens por vezes por temas, mas escolhemos agora estudar versículo a versículo um livro específico da Bíblia, e no caso essa carta de Colossenses. Então nós começamos do capítulo 1, versículo 1, estamos aqui no versículo 2, e eu quero mais uma vez compartilhar algo com você essa noite. Se você puder se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, eu quero ler esse texto contigo e pedir para que Deus possa ministrar de forma especial e profunda ao nosso coração, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos de número 1 ao 6. Olha só o que diz a santa e amada palavra do Senhor, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo 6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós o louvamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo em dias tão difíceis, nos reunimos na Tua casa. Agradecemos porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações e tem nos dado conforto, mesmo em dias conturbados. Pedimos para que agora a Tua palavra ela possa vir de encontro aos nossos corações e que os nossos corações sejam como uma terra que está pronta para receber a semente, para frutificar segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Jesus, eu sei que não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, mas venho aqui firmado e alicerçado em Tua graça. Usa a minha mente, a minha voz, o meu intelecto para compartilhar aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós Te louvamos, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode sentar no seu lugar. Na sua opinião, pelo que é que vale a pena lutar? Hein? Na sua opinião aqui entre nós, fala uma coisa pela qual vale a pena lutar, algo pelo qual você iria até as últimas consequências. Muitas pessoas já se dispuseram a lutar por muitos motivos. Motivos louváveis e outros motivos até que não louváveis, motivos dos quais eu não admiro tanto ou que eu não acho tão importante assim. Outra vez, de lutar após alguém bater no seu carro, então ele sai do carro e esmurra a outra pessoa. Outra vez eu ouvi alguém lutando porque buzinaram para ele, alguém buzinou e ele saiu enfurecido do carro. Tem gente que resolve brigar e lutar porque uma toalha ficou molhada em cima da cama. Existem motivos pelos quais muitas pessoas querem lutar, mas pelo que realmente vale a pena lutar? Será que vale a pena lutar pelo seu time do coração? Você já viu alguém que brigou feio com alguém da família, discutiu veementemente porque falou mal do time do coração? Há diversos motivos e você encontra essas notícias facilmente na internet. Coloque lá briga de torcida ou coloque briga de trânsito e você vai ver pessoas brigando ou lutando por diversos motivos completamente duvidosos, né? Para não dizer inúteis, mas eu já vi pessoas lutando por causa da sua liberdade, por exemplo. Tem um filme que eu gosto muito chamado Coração Valente, só quem é mais antigo conhece aí, né? Se eu não me engano, de 97, com Mel Gibson, estava começando a carreira. E aí o Mel Gibson interpreta um homem chamado William Wallace. E a história do filme conta sobre os escoceses indo para a guerra a lutar pela liberdade contra o reino inglês.
Aqueles homens decidiram entregar as vidas deles por liberdade. E o final do filme, é claro, William Wallace realmente aconteceu, ele existiu e realmente houve a guerra da Escócia contra a Inglaterra. No entanto, não é tão, o filme mostra de uma forma mais hollywoodiana, né? Se é que você me entende. Mas o final do filme é o William Wallace em cima de uma tábua onde ele está sendo cortado ao meio e a última palavra que ele diz é liberdade. É assim que ele grita. Muitas pessoas já lutaram por liberdade, outras pessoas lutam talvez por sua honra, ou pela honra do próprio Senhor. Você lembra, por exemplo, de quando você era criança, né? E se alguém xingasse você ou xingasse sua mãe, xingou o pai, beleza, mas se xingar a mãe, é a honra, né, mano? Não pode. Então a gente estava disposto a lutar e fazer o que fosse. Outro dia eu estava no futebol e um cara xingou o outro e eles começaram a brigar. E alguém perguntou para o cara, mano, mas você é aquilo que ele falou que você é? Ele disse, não. Ele falou, então por que você vai brigar? Ele falou, mas ele não pode fazer isso. Eu preciso lutar, eu preciso ir para a guerra, eu preciso ir para o arrebento. Existem diversos motivos para a gente lutar. Em 1 Samuel 17 você encontra Davi disposto a lutar contra Golias. Um homem grande, alto, forte. Ele diz, olha, eu vou lutar para você, para que todos vejam que ninguém pode afrontar o Senhor dos Exércitos. Talvez o motivo pelo qual você lute seja a sua honra. E Paulo vai iniciar aqui o verso 1 dizendo para a gente que ele gostaria que os irmãos da igreja de Colosso soubessem de uma luta que ele mantinha, de uma luta forte qual ele estava travando. Note que essa luta que Paulo estava enfrentando aqui não era algo que era imposto a ele no sentido de que ele não poderia fugir ou desistir, mas era uma luta que Paulo fazia questão de travar, porque ele entendia a necessidade dessa luta e porque ele sabia que Deus o havia chamado para travar essa luta ou essa guerra. Como cristãos, nós também fomos chamados para enfrentar essa luta. Ainda existe uma luta, existe ainda uma necessidade. Cada um de nós precisa assumir o seu lugar na linha de batalha, diante de uma luta pela igreja, de uma luta pelo reino de Deus. Paulo ele vai dizer para nós aqui no versículo de número 1, que essa luta que ele travava era pelos irmãos da igreja de Colosso e pelos laodicenses. Paulo lutava pela igreja, esse era o motivo, essa era a razão, porque a igreja é algo pelo qual se deve lutar, amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, a igreja é algo pelo qual vale a pena lutar. A igreja é algo pelo qual a gente pode se entregar e se derramar, lutar de verdade. Paulo disse que a sua luta era por aqueles irmãos de Colosso. Agora, a gente precisa entender que a igreja não é um prédio ou uma placa que a gente coloca lá fora. A igreja somos nós. Então quando você luta pela igreja, você está lutando por essa pessoa que está ao seu lado. Vale a pena lutar pela igreja, porque a igreja ela é amada por Cristo. Ela é amada por Deus a ponto de o Pai enviar o seu Filho para morrer na cruz por ela. A igreja é importante. A igreja é o mistério que estava oculto, conforme Paulo fala no capítulo 1, versículo de número 26. E mais do que isso, a igreja é a nossa família, amém? A gente fala que o Ministério do Caminho não é uma igreja para frequentar, é uma família para pertencer. Isso precisa ser verdade na maneira em que nós nos tratamos e por como estamos dispostos a lutar um pelo outro. Pelo que vale a pena lutar nessa vida? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Dessa forma, a gente não pode olhar para a igreja com um olhar de indiferença, não. Nós precisamos estar dispostos a lutar por ela, dispostos a lutar um pelo outro, enquanto formos uma família em Cristo Jesus, amém? E esse precisa ser o espírito que nós precisamos carregar aqui hoje. Em um momento onde cada vez mais a gente caminha cada um por si e Deus por todos, Paulo ele vai agora dizer que ele luta por uma igreja, que nós nos lutamos uns pelos outros, e como é especial fazer parte de uma equipe, de um lugar que guarda um ao outro, de uma família que se cuida mutuamente, e a igreja precisa ser esse lugar, porque a igreja é aquele local pelo qual vale a pena lutar para a glória de Deus. E Paulo então ele vai, uma vez que ele mostra para a gente que a igreja é o lugar, que a igreja é o algo pelo qual vale a pena a gente lutar, se nos afadigarmos, Paulo também, ele vai dizer para a gente como a gente pode lutar pela igreja, amém? Às vezes você está aqui, mas você não sabe o que você pode fazer, você não sabe como você pode lutar, como você pode se engajar nessa guerra.
mas Paulo dá algumas dicas, 2 dicas principais para a gente, 2 formas de lutar, orando e ensinando. E esse é o resumo da nossa mensagem de hoje. Você pode lutar pela igreja porque vale a pena, e você pode lutar em oração e ensinando para a glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que Paulo mostra para a gente, é que nós podemos lutar em oração, amém? Leia comigo o versículo de número 1, olha só o que diz aí: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Até aí. No verso 1, Paulo fala sobre esses irmãos que eles não tinham visto a face de Paulo. O que acontece? Isso leva a gente a entender que Paulo provavelmente não conhecia esses homens ou essa igreja presencialmente. Ele conhecia de ouvir falar por causa de o pastor que estava lá naquela igreja, foi lá e conversou com Paulo e contou sobre aquela igreja para ele. E esse era o tipo de relacionamento. Paulo não estava presente junto com aqueles irmãos, mas ainda assim ele lutava. E esse era o principal motivo pelo qual ele talvez lutasse em oração. Paulo, o fato de estar distante não significava que ele deixaria de lutar por aquela igreja, mas ele ainda tinha um recurso muito especial, que era a oração. Paulo travava aquela luta no campo da oração, mas o fato de ser em oração não significava que aquela luta seria fácil. Você percebe no versículo 1 que Paulo está dizendo que ele tinha uma quão grande luta. Irmãos, era uma luta grande. Significava que essa luta exigia dele esforço. Você vai ver, por exemplo, no verso de número 29 do capítulo 1, que Paulo fala sobre se esforçar ao máximo, o máximo possível. E Paulo fala sobre se afadigar. E essa é a maneira pela qual eu e você precisamos lutar em oração pela igreja. É de fato, é uma grande luta, é com esforço, é com dedicação, é indo ao extremo em oração por cada um dos nossos irmãos. Mas além de ser uma luta grande que exigia esforço, também era uma luta contínua, porque Paulo afirmava que ele mantinha a luta. No versículo 1, ele diz: olha, eu quero que vocês saibam quão grande luta venho mantendo por vós. Era uma luta contínua, porque Paulo, ele não parava. Era uma luta que exigia dele perseverança. Ou seja, os desafios da distância não fizeram Paulo desistir. Os desafios da prisão não fizeram Paulo desistir. Era uma luta contínua. Na tua caminhada como cristão, diversas coisas vão acontecer para tentar fazer você parar na tua luta pela igreja, para fazer você parar de ser uma bênção pela igreja, parar de orar pela igreja, problemas na igreja, desafios na sua vida pessoal. No entanto, Paulo mantinha uma luta porque é necessário perseverança. A nossa luta precisa ser contínua, diária e perseverante, independente das dificuldades que nós tenhamos. Certo comentarista diz que a luta aqui não é contra Deus, mas ilustra o intenso esforço de uma pessoa orando à medida que ela luta consigo mesma e contra aqueles que se opõem ao evangelho. E é isso que nós precisamos fazer, orar incessantemente. Hernandes Dias Lopes diz que a oração de Paulo não é uma oração fria, indiferente e sem senso de paixão e de urgência. Paulo orava como se fosse uma luta, uma guerra. E é assim que nós precisamos orar pela nossa igreja, precisamos lutar por ela. Precisamos erguer a nossa voz em constante luta diante do Senhor. Paulo trava uma luta grande e constante de oração. E existem 3 motivos principais pelos quais eu quero motivar você a orar, pelos quais Paulo ora aqui pela igreja. 3 motivos. O primeiro deles é confortar ou encorajar. Leia comigo o versículo de número 2. Paulo está orando e ele ora por 3 motivos. E no versículo 2 ele diz que ora por aqueles irmãos que não viam. E no versículo 2 ele diz: para que o coração deles seja confortado. A palavra grega aqui para confortado também tem um significado de encorajar, de animar, de exortar. A ideia básica aqui é mais ou menos a seguinte: que Paulo orava para aqueles irmãos
Paulo orava para que aqueles irmãos sempre estivessem animados e encorajados. Sabe por que Paulo orava assim? Porque Paulo entendia que o desânimo, ele tira o nosso olho de Jesus Cristo, ele nos afasta do Senhor. Um coração desanimado com as coisas de Deus, ele certamente será abatido na sua fé. Um coração desanimado com as coisas de Deus, ele vai ser completamente tragado e enganado por Satanás. Percebe quando você começa a se desanimar com o Senhor, aí você vai deixando de vir um dia na celebração, vai deixando de orar, fazer a sua devocional, você vai deixando de ler a Bíblia daqui a pouco, você vai deixando de ir para o PGM, você vai deixando de fazer as coisas do reino, e daqui a pouco, quando você percebe, você está completamente envolvido pelas coisas do mundo, porque um coração desanimado, ele será enganado e ele será morto por Satanás. Por isso Paulo diz, ele orava para que aqueles irmãos permanecessem animados e motivados. Ore por sua igreja para que ela esteja motivada. Às vezes aquele dia que o desânimo bateu no seu coração e você deixou de ir na celebração, era o dia que você receberia uma palavra profética do alto e que coisas incríveis iam acontecer. Era aquele dia que você recebeu uma chave e coisas iriam mudar a tua personalidade. Por isso, Paulo sabia como o desânimo ele é devastador na vida do cristão, porque tira o olhar dele de Cristo e o leva para outros lugares. Paulo orava para que eles fossem animados, motivados. Depois Paulo vai orar também pelo vínculo, para que eles fossem vinculados em amor. A ideia aqui é um forte amor de família, está lá no versículo de número 2. Basicamente, Paulo orava para que a igreja tivesse amor uns para com os outros, para que eles tivessem um amor de família. Sabe aquela família unida, onde um está disposto a lutar pelo outro, a se entregar pelo outro, a se doar pelo outro? É isso que Paulo ora para que esses irmãos sejam. Paulo orava para que aqueles irmãos tivessem um amor especial uns para com os outros. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, Jesus ele manda os discípulos amarem uns aos outros, porque ele diz que essa seria a marca daquelas pessoas que de fato são discípulos de Cristo. A marca de um cristão é o amor que ele tem para com as outras pessoas. Ou seja, a fé de um cristão se manifesta em como ele age para com as pessoas que estão ao redor dele. Por isso Paulo ora para que aqueles irmãos tivessem amor uns para com os outros. Eu quero te motivar a orar assim pela nossa igreja, para que nós possamos amar um ao outro de tal maneira que quando o cara estiver desanimado, a gente vai lá animar ele. Nós vamos amar o outro de tal maneira que nós vamos colocar a nossa vida em risco para abençoar a vida do outro. Amém? Que esse seja um amor entre nós. Hernandes Dias Lopes afirma que o amor é o oxigênio da igreja, porque uma igreja sem amor, ela vai fracassar, irmãos. Quando não há amor, aonde não há amor, existe brigas. Aonde não há amor, existe desunião. Aonde não há amor, é o lugar onde a mágoa vai imperar. E aonde essas coisas acontecem, nós desonramos o nome e o testemunho de Jesus Cristo. Você acha que uma criança vai entender que existe amor numa casa onde só existe briga? Uma igreja que não ama, ela não honra o nome de Jesus Cristo. E a grande pergunta que nós podemos nos fazer hoje é: como é que caminha, como é que anda o teu nível de amor pela igreja? Paulo lutava orando para que essa igreja tivesse amor uns para com os outros. Guerreie essa luta, seja um exemplo de amor para com seu irmão, em nome de Jesus, amém? Terceira coisa pela qual Paulo ora aqui, é porque Paulo ele ora por um entendimento espiritual. Versículo 2, está aí, ele diz, para que tenham um coração confortado, animado, motivado, vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. A igreja, ela precisa ter, irmãos, o entendimento espiritual. Ela precisa aprender a entender e distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. A igreja precisa estar atento às ideias falsas e mentirosas que o mundo vai tentar emplacar nas nossas mentes.
colocar nas nossas mentes. Mais à frente aqui, Paulo vai falar sobre ideias falaciosas, ideias mentirosas que algumas pessoas estavam tentando colocar dentro da igreja. E por vezes, isso vai acontecer com a gente. E a gente vai começando a absorver essas ideias do mundo, e a gente vai começando a achar que isso é mais inteligente do que as coisas de Deus. É aquela ideia assim, não, é só mais um culto. Aquela ideia de que, por exemplo, é mais inteligente, é mais sábio ou mais culto ser uma pessoa que se declara ateu, do que ser uma pessoa que se declara cristã. E você começa a perceber que no ambiente, por exemplo, das faculdades, das academias, parece que é mais culto se declarar ateu. E essas ideias vão entrando na nossa mente, essas ideias vão se colocando diante de nós. Aquela ideia, por exemplo, de como é que eu vou ter um casamento realizado, um casamento feliz, se eu não conhecer intimamente primeiro a pessoa com quem eu vou me casar. Se eu não tiver um relacionamento sexual com ela antes de eu me casar, como é que eu vou saber se a gente é compatível, se a gente combina? E às vezes as pessoas perguntam isso e elas falam, mas como é que eu vou saber se a gente vai combinar, se a gente se encaixa, se a gente é compatível, se eu não experimentar primeiro, antes de casar? Depois que casou já era. São ideias do mundo que podem até parecer algo inteligente, mas pelo contrário. Você percebe que Paulo está falando, eu oro para que a igreja tenha entendimento para discernir ideias que aparentemente são inteligentes, mas na verdade são loucura, porque o que é em Jesus que está toda sabedoria e todo conhecimento. Talvez você ache que é mais sábio revidar a ofensa de alguém, mas a Bíblia diz para a gente que é melhor eu perdoar, que eu devo orar por aqueles que me perseguem. E é por isso que Paulo está dizendo que a gente precisa discernir, porque nós temos várias pessoas que estão na igreja, mas não conseguem discernir o que de fato Cristo quer para as suas vidas, e vivem segundo ideias desse mundo. Você já viu alguém que está na igreja, mas faz as coisas de acordo com o mundo? Não entendeu ainda, não discerniu, e Paulo está orando para que esses homens consigam entender e viver de acordo com aquilo que Cristo ensina. Nós precisamos ter um entendimento espiritual, percebendo que toda a sabedoria, todo o conhecimento está em Cristo, está na palavra dele. Você não precisa buscar sabedoria em nenhum outro lugar, você não precisa buscar conhecimento em nenhum outro lugar que não seja Jesus Cristo. Lute em oração por sua igreja, amém? Lute em oração por sua igreja. Ore para que ela tenha ânimo, ore para que ela tenha um amor de família, e ore para que ela tenha entendimento espiritual, em nome de Jesus. Segunda forma de lutar que Paulo nos ensina aqui é que você pode lutar ensinando. Versículos de número 4 ao número 6. Olha o que diz aí. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Você também pode lutar. Se existe uma coisa pela qual vale a pena lutar, essa coisa é a igreja. E você pode lutar ensinando, primeiro orando e segundo ensinando. Paulo, ele lutava por aqueles irmãos, os ensinando e os instruindo. Paulo, ele é como aquele pai que sabe que não poderá estar perto do seu filho o tempo todo, e esse pai então ele decide ensinar o seu filho a lutar. Ele decide ensinar o seu filho a se defender, a observar as coisas desse mundo e a ser cauteloso e cuidadoso para não cair em armadilhas. Com certeza qualquer pai amoroso faria isso. Quando o seu filho vai para a escola, você ensina, olha, toma cuidado com isso. Se alguém na rua falar com você e chamar você para ir para algum lugar, não vá. Um pai, ele vai ensinar um filho a resistir ou entender as dificuldades desse mundo. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Ele vai ensinar esses irmãos, ele vai mostrar para eles os perigos.
O próprio ato de escrever uma carta tem o objetivo de ensinar algo a esses irmãos, para que eles continuassem firmes na presença de Cristo Jesus. E Paulo então, ele vai ensinar esses irmãos, ele vai lutar para que eles não sejam enganados. Paulo, ele ensinava aqueles irmãos com a verdade, para que aqueles irmãos não fossem enganados por mentiras que esse mundo prega. Haviam diversas pessoas que estavam entrando na igreja e falando mentiras e afastando aquelas pessoas que estavam na igreja do Senhor. E Paulo, ele vai falar a verdade para que aqueles irmãos não fossem enganados. E é muito legal a gente perceber essa responsabilidade que Paulo tinha de alertar o outro quanto aos perigos de ideias erradas desse mundo. E esse amor precisa estar em nós. Nós somos responsáveis por alertar um ao outro. Imagine que você estivesse andando em uma rua com essa pessoa que está ao seu lado. Você gostaria que ela dissesse a você que tem um buraco logo à frente? E que você não está percebendo? É claro. Mas muitas vezes quando alguém vem nos ensinar, vem nos instruir, a gente se sente meio desconfortável. E nós precisamos aprender a exercer esse ensino e essas instruções de forma sábia. Paulo ensinava para que aqueles irmãos não fossem enganados. É como se Paulo estivesse dizendo assim para eles: olha, existem alguns caras que estão querendo enrolar vocês, estão querendo enganar vocês. E esse ensino servia para alertá-los sobre aquilo que de fato é correto. Você pode abençoar a sua igreja ensinando e ajudando essa igreja a entender o que é correto. A palavra de Deus vai nos motivar, por exemplo, as mulheres a ensinar as mulheres mais novas a serem boas esposas, boas mães e a ensinar o caminho do Senhor. A igreja é esse lugar onde aquele que sabe mais ensina algo para aquele que é mais novo. E você pode lutar pela sua igreja ensinando, instruindo. E o ensino serve para nos alertar sobre o que é correto e sobre aquilo que não pode. A gente precisa aprender a ter esse compromisso de ensinar aqueles que são mais novos na fé, amém? De nos preocupar com eles, de estar prontos para batalhar pela vida deles, para que eles não caiam nas armadilhas e nas ciladas desse mundo, naquelas ideias que são aparentemente bonitas, mas que no fundo nos afastam de Cristo. Cuide, diga. O ensino também tem esse elemento de acompanhamento, amém? Paulo ensinava para que eles não fossem enganados, mas mais do que isso, Paulo também os acompanhava. Paulo estava comprometido com aqueles irmãos, de forma que mesmo longe, ele buscava acompanhar o desenvolvimento. Porque no processo de aprender é necessário voltar e refazer, não é assim? Esses dias nós estamos tendo a experiência com os meninos de aula online, né? E tem alguns dias onde eles entram na plataforma, no Google Sala de Aula, e ali eles pegam lá as informações sobre quais são as atividades que precisam ser feitas, e eles vão fazer no caderno, na apostila, depois eles tiram a foto e mandam para a professora. E aí o horário que eles recebem esses deveres aí é na parte da tarde, é o horário que eu não consigo estar com eles. O horário de manhã eu consigo. E aí a gente fez o teste, falei, não, então vai lá, vocês já sabem como é que entra e resolve lá, então vocês vão lá e fazem, e depois eu só vejo no dia seguinte. E a gente notou que eles mandavam a foto de uma folha, não mandava da outra, respondia só uma questão, não respondia a outra, e quando a gente perguntava, né, e aí mano, terminou? Não, terminei pai, tudo feito, né? Respondeu todas as perguntas? Respondi. Aí fui lá olhar, né? Quem é fulano de tal? Ele responde, não sei, né? Ele respondeu, mas ele respondeu de qualquer jeito, né? Aí eu vi as 3 perguntas, as mesmas respostas nas 3 perguntas. Eu falei, mano, o que é isso? Ele falou, não, pai, eu respondi. Ou seja, ensinar implica em acompanhar também. Muitas vezes é necessário que haja um relacionamento mais profundo, para que a gente possa acompanhar aquela pessoa, porque ela vai falhar, ela vai se sentir tentada a dar a mesma resposta em algumas áreas da vida dela. E é necessário que aquele que ora, que ama, que luta pela igreja, ele vai ali acompanhar e vai ajudar, e vai falar, não, ó aqui Lucas, né? Lucas é o nome do meu filho, Lucas vem aqui, tem que apagar isso aqui, tem que fazer de novo, cara, porque não ficou legal.
E é isso que Paulo vai fazer, ele vai acompanhar. E você demonstra o seu comprometimento ensinando à medida que você acompanha aquela pessoa nas suas dificuldades diárias. Paulo demonstra o comprometimento dele ao acompanhar e também ao se alegrar com as conquistas daqueles irmãos. Paulo fala sobre a fé e uma boa ordem. Você vai acompanhar comigo aí? Paulo diz, versículo 5, ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza. Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza. Ensinar implica em acompanhar e também implica em se alegrar com o crescimento e com o avanço do outro, amém? Paulo diz, olha, eu não estou com vocês, mas eu estou acompanhando, eu estou me alegrando com o crescimento de vocês, estou me alegrando com o avanço de vocês. Warren Webster, ele diz que as palavras ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. Barclay diz que a palavra ordem traz a ideia de uma fileira militar, onde cada soldado está no seu devido posto, respeitando a hierarquia. Ele diz ainda que a palavra firmeza fala sobre um exército firme na frente da batalha, pronto para receber os primeiros golpes da guerra. E é isso que Paulo, ele observava no crescimento dos seus irmãos. Eles eram pessoas que cada cristão estava no seu devido lugar na igreja, para que cada um pudesse servir com aquilo que tinha de melhor a igreja. Ele acompanhava até que isso acontecesse. Paulo também se alegra com o seu avanço e se alegra porque aqueles cristãos, eles estavam prontos para ser os primeiros a irem na linha de frente de batalha, e essa precisa ser a nossa disposição como igreja hoje. Como cristãos, nós precisamos lutar ensinando a nossa igreja a adquirir essas características aqui, de servir no posto ao qual Deus o colocou e de ter essa coragem, essa disposição de ir na frente lutando por seus irmãos. Essas pessoas aqui, elas estavam nas suas devidas posições, prontas para enfrentar o inimigo. E você também pode ensinar aconselhando. Estamos encerrando, versículo número 6, olha o que diz aí. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você pode ensinar, você pode aconselhar, você pode ensinar aconselhando, você pode também ensinar instruindo, acompanhando, mas o conselho é uma ferramenta muito especial de se lutar pela igreja. Paulo, ele vai aconselhar esses irmãos a algo que parece muito simples, mas muito verdadeiro. Ele diz que esses irmãos, eles devem viver como pessoas que receberam Cristo como Senhor de suas vidas. Parece algo simples e parece algo básico, mas nem sempre é algo que a gente consegue observar na vida de todas as pessoas. Receber a Cristo como Senhor de sua vida implica em viver de acordo com a vontade dele. Significa seguir os passos dele, ou melhor, imitar a Cristo em cada ação de nossas vidas. Será que nós vivemos assim? Será que vivemos de acordo com aquele Cristo que nós dizemos seguir? Será que a gente caminha de acordo com aquilo que ele deseja que a gente faça? Nós não podemos dizer que recebemos a Cristo se nós não andamos de acordo com aquilo que ele tem para nós. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, andem de acordo com aquilo que vocês assumiram o compromisso com Deus. Andem de acordo com Jesus. Parece que são coisas básicas, mas são elementos que nós precisamos repetir todos os dias em nossa caminhada cristã. Precisamos caminhar no trabalho de acordo com aquilo que Cristo espera de nós. Precisamos caminhar nos nossos relacionamentos de acordo com aquilo que Cristo espera de nós. E assim em todas as áreas de nossa vida. É assim. E Paulo então ele vai complementar agora, ele diz, você vai andar nele de acordo com aquilo que ele deseja. Nele radicados. Paulo ele vai comparar o cristão com uma árvore enraizada. Essa palavra aqui, radicada, significa algo consolidado. É como uma árvore grande e forte com raízes profundas.
Russell Shedd, ele vai dizer que uma vez que uma árvore se firma em um determinado local, ela só vai ficar mais firme e mais forte à medida que o tempo passa e ela cresce. E é assim que Paulo olha para aqueles irmãos, e é assim que precisamos ser. Ao invés de ficarmos desanimados, nós crescemos profundamente no nosso conhecimento de Deus, e estamos cada vez mais alicerçados, mais firmados, mais enraizados nele. Nós somos como aquela casa que está plantada que está feita, construída sobre a rocha. Amém? É assim que o ensino e o nosso crescimento em Cristo deve nos tornar cada vez mais inabalável. Paulo dá um outro exemplo, ele fala sobre estar edificado, e essa figura também vai ajudar a gente a entender sobre estar firmado em Cristo, porque significa uma casa que é construída, um edifício que tem a sua base em Cristo Jesus. É como aquela casa que é construída sobre a rocha e nada pode derrubá-la ou destruí-la. Essa é a ideia, ensinar os nossos irmãos a ponto de que eles sejam inabaláveis, amém? Lutar por nossos irmãos para construir uma igreja cada vez mais firmada e alicerçada em Jesus, de forma que nada poderá arrancá-lo de Cristo. É por isso que lutamos por nossa igreja. E à medida que os colossenses eles vão seguindo as instruções de Paulo, e a sua fé ela é confirmada. Leia comigo o versículo 6, ele diz: olha, vocês estão nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. À medida que a gente vai crescendo em Cristo, à medida que a gente vai crescendo no Senhor, a nossa fé vai se comprovando, amém? Porque a nossa fé é comprovada pela maneira conforme vivemos. E assim, à medida que a gente cresce em Cristo, à medida que a gente tem a nossa fé comprovada no Senhor, o nosso coração se enche de alegria e gratidão. Final do versículo 6, o apóstolo Paulo diz: crescendo em ações de graças. Olha só que legal, aquela igreja pela qual Paulo luta em oração, e essa igreja pela qual Paulo luta através do ensino, encorajando, motivando, essa igreja agora experimenta um coração cheio de alegria e gratidão. Quando nós aprendermos a lutarmos uns pelos outros, nós experimentaremos uma igreja que cresce em alegria e gratidão. Existe um resultado especial quando nós nos juntamos como família e quando nós lutamos uns pelos outros. Eu quero hoje encerrar convidando você a se juntar a nós em uma luta de oração e de ensino pela igreja. E nós lutaremos para que essa igreja ela possa desfrutar de crescimento, alegria e gratidão, mesmo nos dias difíceis. É uma igreja que não vai se dobrar diante do vento, mas ela está completamente alicerçada em Cristo, porque nós, como irmãos, oramos e ensinamos uns aos outros. Se existe algo pelo qual vale a pena lutar, esse algo é a igreja. Paulo mantinha uma luta constante por sua igreja. Eu quero motivar você hoje a fazer o mesmo. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Paulo motiva os seus irmãos a viverem de acordo com aquilo que foi o compromisso que eles assumiram em Cristo Jesus. Talvez nesses últimos dias você tenha simplesmente caminhado como alguém que vai numa igreja e pronto. Mas hoje você é chamado para, assim como o apóstolo Paulo, lutar pela igreja, lutar em oração, fazer parte de uma família, caminhar, assumir as dificuldades de uns dos outros. Eu quero convidar você a orar agora, assumir esse compromisso com Deus. De repente você hoje precisa fazer uma oração se colocando diante de Jesus, porque existem algumas áreas as quais você não tem imitado a Cristo. Talvez você, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, talvez você esteja se entregando a ideias mentirosas desse mundo, e é tempo de redirecionar o teu coração para Jesus novamente. E eu quero convidar você a fazer uma oração de reconciliação, a fazer uma oração de entrega, e a dizer: Pai, talvez eu esteja por muito tempo longe desse exército que é a tua igreja.
Talvez eu ainda não me coloquei no lugar devido de luta em oração. Talvez eu não tenha lutado ensinando a minha igreja, não estou à disposição, mas hoje me ajuda a estar em ordem. Me ajuda a estar firme nos primeiros lugares da batalha. Porque o Senhor ama a igreja e eu quero amar tudo aquilo que o Senhor ama. Faça a sua oração agora. Ó Pai, nós apresentamos a Ti toda e qualquer área, Senhor, que nós não estejamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Paulo chama esses irmãos de Colosso para viverem de acordo com aquilo que receberam de Cristo, e por muitas vezes nós não estamos vivendo assim. Não estamos vivendo uma batalha de oração, não vivemos um amor familiar como igreja, mas hoje pedimos para que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós, que o Teu Espírito Santo possa nos tomar, para que possamos olhar uns para os outros em amor e graça, para que possamos amar um ao outro a ponto de lutarmos uns pelos outros, de edificarmos uns aos outros. Ó Pai, oramos agora para que o Senhor derrame uma unção de encorajamento sobre os corações abatidos. Ó Deus, assim como Paulo orava por essa igreja de Colosso, para que eles fossem confortados, para que eles fossem motivados, assim nós oramos, para que o Senhor traga motivação e ânimo para os corações abatidos, Jesus. Ó Pai, por vezes nós nos entristecemos com as coisas desse mundo, mas assim como Paulo fala sobre essa igreja, nós profetizamos agora que nós também seremos radicados, enraizados, alicerçados em Cristo, na rocha, e nenhum vento, nem o mar poderão nos abalar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Sustenta agora a vida dos nossos irmãos. Nos ajude, ó Pai, a amarmos uns aos outros. Nos ajude, ó Pai, a nos colocarmos no centro da batalha, como homens dispostos a entregar as suas vidas por amor, levando em conta o princípio e o exemplo de Cristo Jesus, que se entregou por nós. Ó Pai, nos ajude como igreja hoje a manifestar o nosso amor uns pelos outros. Nos ajude como igreja hoje a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida ministerial de cada pessoa aqui hoje. Ajude-os, ó Pai, a encontrar o propósito, ajude-os a encontrar a missão, ajude-os, ó Pai, a não desistir diante das adversidades da vida, mas dá a eles força, dá temperança, dá ânimo, para que possamos em Ti experimentar os melhores dias da nossa igreja, em nome de Jesus. Os melhores dias porque nos entregamos a Cristo, os melhores dias porque decidimos amar uns aos outros, os melhores dias porque decidimos lutar em oração para a glória do Teu nome. A Tua palavra nos diz que quando nós amássemos uns aos outros, esse seria o sinal de que as pessoas reconheceriam Cristo em nós. Por isso, Pai, nos ajude a amarmos uns aos outros, nos ajude a nos entregar e a lutar a batalha que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Espírito Santo coloque sobre o teu coração agora quais são os direcionamentos e os chamados, quais são os motivos pelos quais Ele quer que você ore. Que a igreja esteja constantemente no teu coração, que esses irmãos que estão ao seu lado estejam constantemente em seu coração, para que você ore por eles. Que Deus levante uma igreja que vá além da celebração, uma igreja que continua com os joelhos dobrados em seus lares. Que Deus possa levantar você nesses dias como um grande intercessor, como um homem ou uma mulher que vive de fato o que significa ser igreja, para a glória de Deus o Pai. Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, confessamos as nossas falhas e pedimos para que o Senhor nos levante como homens e mulheres que amam a Ti e que vivem de... Amém e amém. Você pode aplaudir o Rei dos Reis? Glória a Deus, aleluia.